Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu falei com vocês na sexta-feira e na quinta-feira passada os capítulos 10 e 9, e eu mencionei com vocês um pouquinho sobre a estrutura da carta aos Romanos, que é muito interessante. Do capítulo 1 ao capítulo 8 foi toda uma explicação a respeito da justificação que nós temos em Cristo Jesus, a justiça que Deus fez, como que funciona, o porquê Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a justiça de Deus, ele condenou o pecado para que hoje nós pudéssemos ser livres do domínio do pecado e termos uma nova vida, que é justa, que é santa, que é reta diante de Deus. E os capítulos 9, 10 e 11 eu mencionei com vocês que são capítulos que tratam um pouquinho de uma parte escatológica, porque falam um pouquinho sobre a nação de Israel. O apóstolo Paulo enfatiza em todos os capítulos o quanto ele gostaria de ver o povo de Israel, que é o seu povo, ele era um israelita, gostaria de ver o seu povo salvo. E aí no capítulo 11, que é o capítulo de hoje, já começa ali falando, o apóstolo Paulo fazendo uma pergunta: acaso Deus rejeitou o seu povo? E aí ele vai explicar. Em todo o capítulo, ele explica que não, Deus não rejeitou o seu povo, ele fala dele, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí ele vai falar sobre o remanescente escolhido pela graça, ou seja, são os judeus que creem em Cristo Jesus. Ele explica que esse é um remanescente escolhido pela graça, porque se não fosse pela graça, não tem como, né? Não seria graça, então. Não seria a graça de Deus manifesta. E aí ele explica que ele é um desses, que foi alcançado pela graça de Deus. Mas em todo o capítulo 11, ele vai explicando que Deus não abandonou as promessas que ele fez a Israel como nação. Deus não abandonou o seu povo. E aí ele chega no versículo 25 e faz uma declaração extraordinária. Eu quero ler com você dos versículos 25 até o 29. Está escrito assim: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amados, é extraordinário quando nós lemos aí na sequência, né, os capítulos 9, 10 e 11, e aí chega nessa conclusão, porque no 9 e no 10 ele está falando sobre Israel, falando da incredulidade de Israel, do endurecimento do coração de Israel. Aí no 11 ele pergunta, então Deus rejeitou o povo de Israel, que era o seu povo? Ele vai explicar que não. E aí ele explica que existe um remanescente que é escolhido pela graça, são aqueles judeus que se convertem, que creem, que passam a crer em Cristo Jesus, na graça de Deus, no Evangelho, mas ele conclui de uma maneira extraordinária. É esse texto que nós acabamos de ler. E ele fala para os gentios, e ele diz assim, ó, eu não quero que vocês ignorem este mistério, ou seja, é um mistério. E ele vem explicar que mistério é esse. Eu não quero que vocês ignorem este mistério para que vocês não se tornem presunçosos. Aí ele explica qual que é o mistério. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios.
e então todo Israel será salvo. Ou seja, Deus não abandonou os seus planos e as suas promessas com relação à nação de Israel. E aí o apóstolo Paulo escreve: eu não quero que vocês ignorem este mistério, para que vocês não se tornem presunçosos, para que vocês não comecem a achar que Deus abandonou Israel, que vocês são melhores do que eles e pronto. Amados, eu sempre comento aqui com vocês, né? Cristo Jesus é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. E Deus havia feito uma promessa em relação a Israel, e Deus fez promessas em relação aos gentios, a todas as nações da terra. E nós, hoje, que não somos de Israel, não somos judeus, nós recebemos a graça de Deus por meio da pregação do Evangelho. E aí, olha que interessante essa declaração que o apóstolo Paulo faz nos versículos 28 e 29 que nós lemos, dizendo que quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Lembrando que o apóstolo Paulo era um apóstolo para os gentios. Então ele diz assim, ó, quanto ao evangelho, eles estão endurecidos mesmo, eles são inimigos, mas é por causa de vocês, para que as boas novas chegassem até vocês. Deus endureceu o coração deles. É o que nós lemos ali, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E aí olha que interessante, continua ali, né? Quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. É como se ele estivesse fazendo uma comparação. O evangelho é um dom, é uma dádiva de Deus, e o chamado de Deus, que é a eleição de Deus em relação a Israel, ele está dizendo, os dons e o chamado são irrevogáveis. Deus não revoga. Cristo Jesus foi entregue tanto para judeus quanto para gentios, e todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo Jesus. E o Senhor não abandonou o que ele prometeu em relação a Israel. Por isso que eu falei que esses capítulos são um pouco escatológicos, porque quando nós estudamos a parte de escatologia, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, e começamos a compreender, claro, muitas outras escrituras escatológicas, mas principalmente o livro do profeta Daniel e Apocalipse, nós podemos compreender a questão da grande tribulação, a volta de Jesus, podemos compreender o que Deus atuará em relação à nação de Israel e trará salvação para eles, redenção para eles, tanto que depois da grande tribulação, o Senhor instaurará o reino milenar, Jesus reinando a partir de Israel. Então Deus não abandonou as suas promessas em relação à nação de Israel. E é isso que o apóstolo Paulo deixa claro aqui nesse capítulo 11. E aí quando nós vemos como que ele finaliza o capítulo 11, é muito interessante, porque é um cântico de louvor a Deus, engrandecendo a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, a misericórdia, o poder de Deus, que são os versículos 33 ao 36, e eu quero ler esses com vocês também. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amados, tudo vem de Cristo Jesus, acontece por meio de Cristo Jesus e é para a glória de Cristo Jesus. Deus estabeleceu uma salvação completa para toda a humanidade em Cristo Jesus. E aquilo que ele prometeu lá no Antigo Testamento em relação à nação de Israel, aquilo que ainda não se cumpriu, se cumprirá, porque Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas. É
É interessante nós estudarmos esses capítulos 9, 10 e 11 e vermos a fidelidade de Deus, o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo termina o capítulo 11 engrandecendo, cantando um hino de louvor a Deus, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, porque Deus é poderoso e Ele faz com que todas as coisas se cumpram por meio de Cristo Jesus, porque por dele, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amados, é interessante nós estudarmos a carta aos Romanos e vermos o poder, a soberania, a graça, o amor de Deus. Deus estabeleceu que realizaria a sua justiça, condenando o pecado por meio de Cristo Jesus. E Deus cumpre com tudo aquilo que Ele fala. Ele cumpriu a sua redenção em Cristo Jesus e aquilo que ainda falta se cumprir em relação à nação de Israel se cumprirá na segunda volta de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu ensinamento. Obrigada porque pela Tua palavra nós podemos compreender o quão grandioso o Senhor é e o quão maravilhoso, bondoso e amoroso o Senhor é. Obrigada porque o Senhor cumpre com todas as suas promessas. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor não revoga aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor disse. Obrigada porque os dons e os chamados do Senhor são irrevogáveis. Ah, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles compreendam a grandeza do seu amor, a grandeza da sua fidelidade, a grandeza do seu poder para conosco, Senhor. Ah, Pai, que os meus irmãos compreendam que todas as coisas se cumprem em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos compreendamos no mais íntimo do nosso ser que tudo vem do Senhor Jesus, acontece por meio de Jesus e é para a glória de Jesus Cristo. Que nós possamos compreender que tudo que o Senhor fez, Pai, nos redimindo, nos resgatando, nos restaurando, é para nos dar uma vida que glorifica ao Senhor. E nós podemos viver essa vida extraordinária por meio do Teu Espírito que o Senhor mesmo depositou em nós. Que eu e os meus irmãos possamos alimentar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus e possamos dia após dia viver para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.